Terceiro vídeo, amados e amadas, terceiro vídeo. Vamos celebrar a esperança em Deus nunca morre. Hoje em dia é comum encontrarmos sem esperança. No passado, elas tinham sonhos, estavam sempre animadas, mas por algum motivo, agora acordam sem expectativa alguma e simplesmente deixam a vida as levar. Talvez seja porque se decepcionou com alguém e porque suas orações não são respondidas como gostariam. Vejam o que a Bíblia diz, amados e amadas. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Provérbios, capítulo 13, verso 12. Esse versículo mostra que se esperarmos por algo durante muito tempo, o nosso coração pode ficar doente. E eu acredito que a única maneira de superarmos isso é buscando Deus constantemente. Orai, orai, orai. Orai sem cessar. Eu sei que há muitas pessoas que não têm mais planos para o futuro, porque têm medo e se frustraram. Talvez você seja uma delas. Ouça a palavra, o Espírito Santo está falando com você. Mas eu costumo dizer que é melhor esperar uma coisa e receber menos do que não esperar nada e não acontecer nenhuma mudança em nossas vidas. A esperança é uma expectativa de que as coisas boas acontecerão conosco, ou seja, ela que nos dá força e vontade de experimentar os planos de Deus que tem para nós. Jesus disse que o ladrão, Satanás, veio somente para roubar, matar, destruir. Mas ele, Cristo, veio para nos dar vida em abundância. João capítulo 10, verso 10. Isso quer dizer que Jesus espera que eu e você, filhinho, amado e amada, tenhamos esperança, não apenas na eternidade, mas em uma vida vitoriosa aqui na terra. No entanto, sabemos que o diabo fará tudo para acreditarmos que o nosso destino é sofrer, 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 e que nada mudará nossas vidas. E é por isso que não podemos esquecer que ele é mentiroso, é o pai da mentira, e que sua intenção é nos destruir. Eu também sei que muitas pessoas desejam ter mais fé para vencer os problemas, mas se esqueçam que, sem esperança, elas não terão ânimo para buscar Deus e com isso crescer espiritualmente. Ter esperança não nos custa nada, mas viver sem ela nos custa muito, pois a vida perde o sentido e se torna um tédio. Todos nós, em algum momento, precisamos renovar a nossa esperança, pois as lutas vêm para nos derrubar, mas com Deus encontramos o encorajamento que precisamos. Ele nos encoraja através do Espírito Santo de Deus e da sua palavra, a Bíblia. Existem muitas passagens bíblicas, amados e amadas, que precisam estar gravadas em nossos corações, para que nos dias difíceis elas possam nos fortalecer. Eu me lembro que no dia em que eu estava muito triste e ferido emocionalmente, saudades da minha família, e ferido por causa de algumas pessoas que me prejudicam, tentaram me prejudicar. Então abri a Bíblia e li em Zacarias capítulo 9, verso 12. Esse versículo me tocou profundamente o meu coração. Volte à sua fortaleza, ó prisioneiro da esperança, pois hoje mesmo eu anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Zacarias capítulo 9, verso 12. Eu acreditei nessa promessa e a partir daquele momento eu renovei a minha esperança e a fé. Eu sabia que Deus estava falando comigo sobre minha situação e que se eu não perdesse a esperança, chegaria o dia em que Ele me daria de volta o dobro que tiraram de mim. Hoje eu tenho visto
essa promessa se cumprir dias após dia em minha vida. Deus tem mostrado a sua fidelidade. O que tentaram contra mim tem sido revertido em muitas bênçãos. Se você está passando, amado e amada, por uma situação onde não enxerga uma esperança, uma saída, eu quero te encorajar e meditar a palavra de Deus, a Bíblia. Leia a Bíblia. Ela tem todas as respostas para você. Ela responde suas perguntas que você precisa saber para cada situação da sua vida. Você se lembra, amado e amada, de Jó, aquele homem que perdeu tudo, o que tinha? A sua situação era tão desesperadora que a própria esposa disse para ele se amaldiçoar Deus e morrer. Mas ele não fez isso, pois sua esperança continuava firme em Deus. E a Bíblia diz que o Senhor deu para Jó 2 vezes mais do que tudo tinha antes. Jó, capítulo 42, verso 10. A Bíblia também conta que quando Davi perdeu o filho que teve com Betseba, ele chorou bastante, mas houve um momento em que Davi parou de se alimentar e começou a adorar a Deus, pois confiou na sua misericórdia. Mais tarde, Deus o abençoou com outro filho chamado Salomão, que se tornou o rei mais sábio, mais rico que o mundo já conheceu. Deus também promete restaurar a sua vida e te levantar do pó. Será um tempo de honra ao invés das humilhações, do desânimo. Mas para isso, você precisa ter esperança de que Deus tem um futuro abençoado para você. Orações move montanhas ou remove montanhas. É por isso que o versículo de Zacarias capítulo 9, verso 12, diz: precisamos ser prisioneiros da esperança. Isso quer dizer que não importa o que está acontecendo, você precisa ter expectativa de que coisa boa acontecerá com você. Por isso, se agarre à esperança, fique preso a ela, mesmo quando você não saiba como resolver os problemas. Deus foi fiel. Deus foi fiel com você até hoje e Ele não te abandonará jamais, amado e amada. Não se preocupe ou fique com raiva. Faça apenas como Davi. Adore Deus e veja situações difíceis como uma oportunidade para Deus te abençoar, te fazer crescer espiritualmente. Diga sempre palavras de fé e declare: Deus, eu coloco agora a minha esperança, está em Ti. Eu creio que vou vencer, que o Senhor irá restituir tudo em dobro na minha vida. Por isso eu peço que me ajude a olhar somente para o Senhor e não para as minhas limitações. Em nome de Jesus. Amém. O inimigo, atenção amados e amadas, o inimigo se levanta quando Deus tem algo grande para você. Como saber qual é a vontade de Deus? Não desistir nunca da caminhada com Deus. Ore, não pare de lutar. Bem. Sim, amados e amadas. Como viver a esperança cristã em tempos difíceis? Peregrinos do amor e da esperança é um grande projeto na vida das pessoas. Sim, Deus não desiste de nós. Sabe por quê? Porque Ele coloca esperança em nossos corações e coloca a certeza de que venceremos todas as calamidades pelo dom da fé, pela força do Espírito Santo. E é claro que tudo vai sendo trabalhado dentro de nós para formar um coração novo. O Senhor diz isso. Sim, eu vou tirar do vosso peito. Ele ainda usa essa expressão bem forte: tirar do vosso peito o coração de pedra. Eu vos darei um coração novo, um coração de carne. As calamidades, as dificuldades, o sofrimento vem à nossa vida para nos treinar. Não é assim que se lapida uma pedra, tornando-a. O artista vai formando a imagem que deseja. Deus fez isso conosco.
Ele está fazendo isso comigo. Não é fácil, dói, né, amados e amadas? Mas a graça de Deus é mais forte, porque nós somos peregrinos do amor, semeando a esperança que há de vir um mundo novo. Das nações do Senhor, eu me recordo, lembro-me de suas maravilhas de outrora, reflito em todas as vossas obras, em vossos prodígios, eu medito. Vamos lembrar das obras de Deus, não apenas na história do povo de Deus, mas também na nossa própria vida. Sim, temos que lembrar de todos os momentos e ler a Bíblia e enfrentar as tempestades, porque estamos passando. Repreensão, correção, exortação. É o último item da pregação. Exortação, lembram? O homem estava tendo trabalho para tirar a neve de cima da casa. O vizinho viu a dificuldade. E quando ele quebrou um dos vidros da janela, então gritou do outro lado da rua: aqueça a casa por dentro que a neve derrete. Se quisermos tirar todo o gelo do pecado que endurece nosso coração, precisamos aquecê-lo por dentro. O culto tem uma função de quebrar o gelo do pecado e tirá-lo de cima de nós. O culto é composto basicamente de 6 atitudes: cantar, orar, partir o pão, participar da coleta, pregação e comunhão. Todos os que chegam para adorar devem sair edificados de um culto bíblico, de um culto da denominação, da religião, a ponto de expressar esse testemunho de encorajamento entusiastas a outros durante a semana. O culto nunca acaba ainda. Não entendi porque insistem em fazer oração final, se o domingo é apenas o primeiro dia da semana. Para que possamos ter um culto impressionante, para quem quer que dele participe, devemos seguir o que a Bíblia ensina. O importante é agradar a Deus para que consigamos, de fato, ser edificados. Para tanto, precisamos saber que somos sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o real objetivo de testemunhar sobre aquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. No culto de louvor e edificação precisamos eleger entre nós os melhores pastores, isso é, os melhores regentes, os melhores pregadores, os melhores homens de oração, os melhores servos de Deus. São estes que devem promover como bons sacerdotes o culto de Deus. Outros que querem servir a Deus, primeiro precisam aprender que o culto é para servir e não para ser visto. Depois, para desenvolver novos servos da igreja, precisamos, antes de mais nada, colocá-los para aprender a servir e depois de treinados, ensinar as pessoas durante semanas nos encontros bíblicos. Culto não é um lugar de inexperientes e de inexperiência. Promover o culto a Deus deve ser o melhor que temos e não com duvidosos. Paulo ensina muitas coisas práticas sobre mensagem ou mensageiro nas epístolas de Timóteo a Tito. Aprendemos que quem prega deve ter o equilíbrio ao compartilhar a palavra de Deus. Ele ensina: prega a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Uma só mensagem não vai mudar as pessoas, então tenhamos paciência. Uma mensagem vazia, subjetiva sobre a vida, não dá o sentido que a vida precisa ter e que as pessoas esperam receber na mensagem. Então, quem prega deve pregar com a sã doutrina.
As pessoas precisam ouvir na mensagem repreensão, correção, exortação. Não sei por que você pensa quando ouve a palavra exortação. O significado dessa palavra, exortar, é ânimo. Uma mensagem negativa ou acusativa é mais fácil que apresentar uma mensagem que seja equilibrada, contendo repreensão, correção, exortação. Uma mensagem fácil de ouvir, dá muito trabalho para preparar. Uma mensagem cujo estilo é baseada na palavra de Deus, atinge as pessoas e suas necessidades, membros do corpo de Cristo. Pois o pregador tem que estar influenciado pelo poder do Divino Espírito Santo, sob a luz, a égide do Espírito Santo de Deus. Se sua mensagem tem 3 pontos principais, que o primeiro ponto seja a repreensão, o segundo a correção e o terceiro a exortação, esta sim é uma mensagem bíblica. Esse conceito, como você pode ler, reler, ouvir na passagem escrita Paulo, é bíblica. Aqueles que pregam devem ter em mente, além da repreensão e correção, também a exortação, isto é, o ânimo. Alguém que deve repreender e corrigir, deve animar, exortar as pessoas para colocar em prática a repreensão e a correção ouvida. Uma pessoa que não tem ânimo não vê motivos para obedecer. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma palavra da comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Filipenses capítulo 2, verso 1 e 3. Geralmente já chegamos com muitos problemas. Nas igrejas precisamos de ânimo para começar a semana, continuar progredindo e compartilhando a fé. Precisamos de ânimo na luta contra o pecado. Alguém por acaso vai procurando sair, sentindo-se acusado, pressionado e sobrecarregado. Não foi o que Jesus nos prometeu quando chamou para sermos seus discípulos. Você pode saber que o diabo significa acusador, não é? Mas temos o justificador e ele é o maior que qualquer acusação. Isso deve transparecer na pregação. Jesus nos anima a continuar. Jesus nos exorta a procurar o perdão e nos arrepender. Nos exorta com o seu amor, do jeito imperfeito que somos e nos justifica. Ele tem misericórdia em nossas fraquezas. O pregador representa Jesus como porta-voz da voz do Espírito Santo, por isso deve ter compaixão em suas mensagens, deve exortar, animar os que estão cansados e sobrecarregados. A pregação anima as pessoas, ou segundo testemunho faz com que elas saiam desanimadas e considerem não voltar mais. Muitas pessoas acontece isso, desanimam com as mensagens das igrejas. Não as chamemos de fracas na fé. Pelo contrário, melhoremos com o mensageiro da palavra de Deus. Aquecemos os corações com a exortação que vem dessa palavra de Deus para quebrar o gelo do pecado que oprime e que deprime todos nós. Como exortar o irmão corretamente, amados e amadas? Nas últimas semanas, a gente tem tratado de assuntos de amor racional de Deus, a impossibilidade de caminhar sozinho e como ser um bom amigo. Seguindo essa linha, devemos aprender também como exortar corretamente o irmão, a fim de que todos estejamos alinhados à vontade de Deus. A humildade, a primeira coisa necessária para exortar alguém ou para produzir frutos a partir de uma exortação ao irmão
é humildade. Nisso está o reconhecimento dos nossos próprios erros, falhas, e também o entendimento de que somos limitados em sabedoria. Tendo isso em mente, aprendemos a valorizar a sabedoria das outras pessoas. E também começamos a entender o que é mais válido, exortarmos os irmãos em coisas nas quais já fomos purificados. Não adianta em nada exortar um irmão, uma irmã, a respeito de fofocas, se eu mesmo não consigo controlar minha língua e acabo executando as mesmas práticas. Base bíblica. Junto à humildade, é necessário que haja um conhecimento correto e bíblico. Devemos exortar uns aos outros, à nossa volta, com base na palavra de Deus. Exortar significa ensinar ou estimular. Caso o ensino ou estímulo não tenha base em verdades bíblicas, a exortação de nada vale. Isso serve também para que você entenda como deve ser exortado. Se alguém tentar mudar o seu caminho para outro que não está alinhado aos padrões bíblicos corretos, com o estudo da palavra, é possível ponderar se isso está certo ou se está errado. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo que você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio à salvação pela fé em Cristo. Toda a Bíblia, toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paciência, saiba instruir os outros com paciência, sem brigas, sem divisões. É impossível ensinar e convencer alguém de seu erro, a não ser que o amor racional de Deus e seu aperfeiçoamento seja o principal motivo da exortação. Devemos tomar cuidado e não instruirmos os irmãos à nossa volta com base no nosso ego, mas sempre lembrando de que o que fazemos, amando e suportando uns aos outros com mansidão. Efésios capítulo 4, verso 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. Também é importante frisar que não devemos forçar os outros, caso uma pessoa não esteja interessada na verdade e insista em recusar as instruções da Bíblia, deve-se respeitar a sua liberdade de escolha. Tito, capítulo 3, verso 9, evite discussões tola, genealogia, controvérsias e debate sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões. Depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Com base em tudo isso, entendemos que um bom amigo também exorta e ajuda a ajustar o corpo de Cristo, para que todos se aperfeiçoem, se alinhem à vontade de Deus. Mas entendemos também que é impossível fazer isso sem amor, humildade, paz, mansidão e conhecimento bíblico. Provérbios capítulo 15, verso 31. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá a sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Que a graça de Jesus
esteja com vocês, que o Espírito Santo os auxilie, amados e amados, para que haja mais conhecimento e autoridade para o aperfeiçoamento da igreja de Deus. Amém, amém, amém. Exortação sobre a liberdade cristã, nossos hábitos, a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebeis, ou façais outra coisa, fazei tudo em glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Esse versículo é uma exortação segura que lembra-nos de que todos os nossos atos devem ser voltados à glória de Deus. Isso é certo e bom. Mas esse texto, no seu contexto, ajuda-nos a entender como Paulo chegou a tal conclusão. A questão que ele vive tratando desse capítulo 8 era sobre a indevida associação do cristão com a idolatria. Ele trata isso com muita seriedade e alerta o cristão usando o exemplo das coisas sacrificadas a ídolos como uma forma inaceitável de associação do cristão à idolatria. Paulo usa a linguagem forte ao dizer que tais práticas significam provocar o zelo do Senhor e associar-se aos demônios. Estabelecer esse ponto era muito importante, dada a aparente presunção dos coríntios de que aquela comunhão intencional com o que havia de pior naquela época pagão era uma questão de somenos importância. Somenos, não é somemos, somenos importância. Uma vez estabelecido esse ponto, o apóstolo passa a demonstrar que a liberdade cristã da qual desfrutamos não pode dar margem para que cometamos abuso ou cansemos indiretamente mal nossos irmãos na fé. A questão da unidade do corpo de Cristo na igreja, portanto, é uma das grandes preocupações de Paulo nessa passagem. É esse ponto que analisemos, buscando refletir como ele toca sensivelmente em questões que envolvem o nosso convívio com os cristãos de hoje em dia, sobretudo diante da realidade multifacetada e polarizada do cristianismo de confissões evangélicas dos nossos dias. A passagem, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Paulo está tratando a respeito de práticas. Nesse caso, ele cita uma específica, mas há uma explicação para outras. Que enquanto em si, por si mesmo, não sejam aparentemente pecaminosa, pode de alguma maneira causar escândalo ou tropeço para outrem. É interessante notar que em outro lugar, Paulo lida com uma questão muito semelhante em suas exortações. Em Romanos capítulo 14, particularmente os versos 22 e 23. A fé que tens, tenha-na para ti, mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena daquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. No caso de Romanos capítulo 14, versos 22 e 23, ele faz a mesma aplicação em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Os versículos que lemos são uma conclusão da exposição de Paulo, que faz partir o capítulo 14 até o 15. O exemplo que Paulo usa para frisar um valor maior e estabelecer um princípio no relacionamento entre os irmãos em Cristo é sobre algo que estava presente em várias das igrejas quais ele ministrava, sobretudo aquelas de maioria gentílica que estava mais exposta à cultura fortemente pagã daqueles tempos, como a igreja em Corinto, na Grécia e na Roma. Os textos romanos, Paulo usa dois exemplos
que são justamente o da comida guardada dos dias. Romanos capítulo 14, verso 1 e 5. Para estabelecer qual deve ser a conduta do cristão diante de certas controvérsias, oriundas de diversidade que há entre eles. É bom frisar que a referência que Paulo faz em Romanos a respeito dos dias e da alimentação é diferente do que ele faz em Gálatas capítulo 4, verso 10. Pois nesses casos, a referências a esses assuntos está ligada à utilização deles como uma adulteração da mensagem do Evangelho. Quando princípios básicos do Evangelho estão em jogo, a atitude de Paulo é sempre zelosa e severa. Nesse caso, a referência a esse problema dos dias de alimentação aparentemente não era a respeito de algo que ferisse os pontos cardeais do Evangelho, mas estava ligado à força ou à fraqueza relativa à fé do Evangelho. É importante estabelecer essa distinção a fim de que entendamos bem qual a mensagem de Paulo nessa situação. Em outras palavras, Paulo não estava preocupado nesse contexto com a questão da alimentação ou dos dias em si, mas com a maneira como nos comportamos diante de situações em que nos deparamos com posição ou pensamento diferentes dos nossos sobre assuntos que não fazem parte essencial do Evangelho, mas que fazem parte da vida cristã. A exortação de Paulo estabelece alguns princípios de grande valor, os quais devemos, como cristão, observar. Temos que identificar em nossas próprias vidas se a nossa comida ou seleção de dias de alguma maneira ofende ao irmão nosso que é fraco na fé ou novo na fé. Paulo não estava preocupado em debater os exemplos que ele mesmo mencionou. Romanos capítulo 14, versos 2 e 5. Mas o seu claro objetivo era admoestar aos irmãos a que não permitisse que essas diferenças de opiniões viessem a ser motivado de contenda entre eles ou ainda viesse a se construir como tropeço para aquele mais fraco da fé e, por outro lado, intolerância por parte daquele que, tendo mais esclarecimento e, portanto, liberdade para certas práticas, tenha causado escândalo a seu irmão. É muito melhor nos fortalecer na unidade de que nos distanciarmos da adversidade que há entre nós. Os versículos 7 e 8 de Romanos 14 evidenciam essa verdade. Então, a primeira grande verdade que podemos perceber nesses dois versículos são tão ricos, está ligada à nossa percepção e sensibilidade quanto ao nosso próximo. Devemos acolher o que é débil na fé. Isso significa que, embora tudo o que não é pecado não seja lícito, nem tudo nos convém. E que, em nome do amor cristão, não devemos preocupar nossos próprios interesses. 1 Coríntios capítulo 13, verso 5. Antes, se for necessário, devemos abrir mão de certas práticas que, mesmo não sendo pecaminosas, afetam ou podem afetar a vida do nosso próximo. Então, por amor a eles, temos que fazer isso. Temos que ser sensíveis às carências e dificuldades de compreensão de nossos irmãos. Será que estamos dispostos a abrir mão de nossas comidas para não causar tropeço a alguém? O ponto é compreender que essas coisas, o amor ao nosso irmão e o nosso uso da liberdade cristã são coisas que tocam na glória do Senhor, ou seja, a forma como lidamos com essas coisas glorificarão o Senhor ou ofenderão. Pensar nessas coisas pode ser algo que venha nos ajudar
a considerar sobre nossos hábitos e práticas com relação a nós mesmos. Deus requer de nós, como já vimos, que façamos tudo com consciência limpa diante das Escrituras, de Logos, portanto, dele mesmo, de nossos irmãos e diante de nós mesmos, mas ainda requer que tudo seja para a glória do Senhor. Essa afirmação de Paulo deve nos livrar a refletir se nossos hábitos glorificam a Deus, ainda que eles, nossos hábitos, não sejam questionados, julgados pelos outros. Devemos, conforme nos exorta a palavra, 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, examinar a nós mesmos para sabermos se estamos de fato na fé. Essa consideração é importante e necessária em análise das nossas práticas diante de nossos irmãos, conforme acabamos de ver, deve nos levar a refleti-las também diante de nós mesmos. A pergunta a se fazer é a seguinte: temos glorificado a Deus no nosso comer ou beber, ou seja, nos nossos hábitos? Sempre orar antes das refeições, agradecer pelo pão de cada dia. Vejamos essa questão da seguinte forma: temos ouvido várias pessoas dizendo que deixam de fazer certas coisas, que até consideram importantes, porque não tem tempo a elas. Hoje, o mundo globalizado nos toma tempo. O dia possui 24 horas para todas as pessoas, inclusive para todos, ou para qualquer presidente dos Estados Unidos, do Brasil, enfim, todos absolutamente dispõem da mesma sucessão de segundos, minutos e horas que nos provê a sensação de passado, presente e futuro, chamamos tempo. Todos igualmente dispõem do mesmo tempo. O nosso dia a dia é preenchido, por assim dizer, por nossos hábitos, e nossos hábitos são constituídos por nossas prioridades. Logo, nossos hábitos revelam aquilo que priorizamos mais em nossas vidas. Hábito é a disposição adquirida pela repetição do ato, uso e costume. Rotina, sequência de atos, usos, observado pela força do hábito. Rotina é, portanto, uma sequência de hábitos durante o tempo. Todos nós temos hábitos, invariavelmente. Nossa rotina é formada por uma sucessão de hábitos, e nossos hábitos são constituídos pela repetição de certos atos. E esses atos são determinados de acordo com a nossa vontade, e a nossa vontade está submetida à nossa natureza. O problema reside no fato que há uma luta de nossa velha natureza, aquela que herdamos de Adão no nosso nascimento natural, é aquela da qual somos revestidos a partir do nosso novo nascimento. A esse respeito, somos julgados ao mesmo tempo justos e pecadores. Temos que cuidar, portanto, para os nossos hábitos estejam vinculados à nossa nova natureza, a fim de que possamos cumprir a exortação de Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, e fazer tudo para a honra e glória de Deus. Em Romanos capítulo 14, verso 23, fazer as coisas pela fé. Essa não é a tarefa fácil, visto isso no dilema vivido pelo apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, verso 24, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, onde vemos a dualidade entre a carne, onde é o corpo que soma, físico é ilustrado como um meio de expressão do pecado, e a ação do Espírito Santo em nossos corações. Romanos capítulo 9, verso 28. Pensemos, pois, em nossos hábitos, na forma de indignação, e respondemos com franqueza a nós mesmos, que preenche o nosso tempo e nosso pensamento. Temos que considerar essa pergunta da seguinte maneira: as práticas que constituem
nossos hábitos podem ser em si mesma ou como fim, não sejam pecaminosas, mas quando se integram à nossa rotina e de alguma maneira sufocam outras práticas que deveriam estar em primeiro lugar, aí pecamos. Aí recai, portanto, as nossas prioridades naquilo que escolhemos fazer no nosso tempo. De alguma maneira, nossos hábitos revelam quem nós somos, pois revelam as escolhas que fazemos diariamente. Devemos lembrar que nossas escolhas estão submetidas às nossas vontades. A nossa vontade está submetida à nossa natureza. Mais uma vez, devemos avaliar a nossa prática, o nosso hábito, a nossa referência e o nosso procedimento com nossos irmãos sob a ótica daquilo que honra a Deus e glorifica seu nome. Essa é a pedra do toque final das contas. Finalizando, amados e amadas, essa pregação, vamos fazer uma oração, se der as mãos, agradecer de coração pela vida de Deus que nos deu. Obrigado pelo dom de cada dia, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo alimento em nossa mesa, pela família, pelos amigos, por todas as pessoas que cruzam nossos caminhos, pois sabemos que todos são instrumentos do Teu amor. Obrigado pelas alegrias e também pelas dificuldades, pelas curas, pelas doenças, pois sabemos que, mesmo nas provações, privações, Tu estás conosco, nos fortalecendo, nos ensinando a confiar em Ti. Agradeço pelas lágrimas que lavam a minha alma e pelas desilusões que me ensinam a não depositar toda a esperança nas coisas terrenas, mas em Ti. Senhor, nos envie, nos ensina a ver Tua bondade em tudo e simplificar nossas vidas para Te louvar, servir mais e encontrar alegria e gratidão a todo momento que criaste. Que nós possamos viver essa pregação nesse momento, a cada dia, como um presente, reconhecendo que sem o Pai não somos nada e que Tu és o nosso refúgio, a nossa força, a nossa esperança. E que o meu coração transborde de gratidão enquanto viver, e cada batida do meu coração seja um hino de amor e louvor a Ti, meu Pai, meu Deus. Ainda agradecendo, Pai, por Tua presença, obrigado nesse momento, nessa oração, transmitida através desse servo, a palavra. Obrigado por nos mostrar como é grande o Teu amor por nós, por os filhos. Queremos interceder pelas crianças do mundo passando fome. Tenha piedade deles, Pai. Graças Te damos, pois trouxeste esperança, paz nas nossas vidas. Hoje temos a segurança de que o Senhor está sempre ao nosso lado. Te agradecemos por tudo que temos, pois supre todos nós. Obrigado por nos ajudar nos momentos de dificuldades e por nos segurar em Teus braços fortes. Graças a Ti, Jesus, não tenho nada a temer. Toda a minha confiança está em Ti. Te agradeço por cada novo dia que permites eu viver pela bênção e desfrutar do Teu maravilhoso trabalho ao meu redor. Sou grato pelo amor dos meus filhos, minha família, lindos momentos que passamos juntos. Obrigado também pela saúde deles, pois mesmo com tempos difíceis, estás conosco. Por essa oração, por essa palavra, que o sangue de Jesus derramado na cruz lave e abençoe a todos nesse momento. Abençoe e lave para que... Dá uma olhada nessas duas ofertas. R$99. Atrapalhou. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, lave e abençoe o corpo, a alma e o espírito de todos que estão imbuídos dessa palavra, que sejam libertos de qualquer mal. E aqueles que estão acometidos com doenças incuráveis, malignas, estão em estado de coma, que crê que Jesus nasceu, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai lá nos céus, e peça o perdão dos seus pecados,
seja um novo homem, uma nova mulher, e tome posse da cura pela unção do Divino Espírito Santo, pelo sangue de Jesus que vai lavar o seu corpo, sua alma e seu espírito. Tome posse da cura pela fé, seus pecados são perdoados em nome de Jesus. Meu ósculo santo, a todos os fiéis da palavra, os irmãos amados e amadas, família, filhos, em nome de Jesus eu me despeço. Glória a Deus nas alturas, paz à terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém.